Eu quero falar sobre propósito e processo. Diga comigo, propósito e processo. Gênesis capítulo 37, a partir do verso 5, diz assim: Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam perante o meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Agora, Gênesis 41, verso 38 a 41. Gênesis 41, do 38 a 41. Diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Amém? Tome teu assento. Glória a Deus. Queridos, quando nós olhamos para a história de José, e que nós conhecemos muito bem, a igreja evangélica costuma ouvir a história de José diversas vezes. Mas quando nós olhamos para a história deste homem, nós precisamos nos atentar para algumas lições que saltam aos nossos olhos, algumas revelações que podem mudar a nossa vida. Nós conhecemos a história deste homem de uma forma muito intensa, e ela é uma história inspiradora. José era um jovem, como nós sabemos, que era o mais amado pelo seu pai. E o fato dele ser amado fazia com que os seus irmãos o odiassem. E Deus dá para José um sonho que revela um propósito. Um sonho que revela aonde José chegaria, em que José se tornaria. Eu quero te dizer algo aqui da parte de Deus. Não há ninguém nessa terra que, servindo a Deus, não tenha da parte de Deus um grande propósito. Deus tem um grande propósito para aqueles que o servem com amor, que o servem com dedicação. E é este propósito que Deus revela no nosso coração. Então Deus dá a José um sonho, e esse sonho revela um propósito. Esse sonho revela que José se tornaria um grande homem, um homem de domínio, de governo. E é tão nítido o sonho de José, que mesmo seus irmãos o odiando, mesmo seus irmãos tomados de inveja, sabia exatamente o que aquele sonho significava. Então, quando José conta o seu sonho, a Bíblia diz que aqueles irmãos acabam discernindo, interpretando o sonho de José. E eles dizem: olha, quer dizer que você vai governar sobre nós? Quer dizer que você terá domínio sobre todos nós? Então eles interpretam o sonho com um ar de dúvida, com um ar de menosprezo. E eu quero te dizer uma coisa: não precisa ninguém acreditar nos teus sonhos, basta que você mesmo acredite.
O que vale é eu acreditar naquilo que Deus tem para a minha vida, porque ao longo da caminhada, muitas pessoas vão duvidar daquilo que Deus tem para a sua vida, muitas pessoas vão agredir você pelo que Deus tem para a sua vida, muitas pessoas vão esnobar de você, não pelo que você é, mas pelo que Deus fará você ser. Mas a Bíblia diz que aqueles irmãos de José, foram tomados de um ódio ainda maior pela vida de José. O que eles fazem? Eles vendem José. José, quando recebe o sonho, José, quando recebe o propósito, ele começa a entrar num processo. Tudo na vida tem um processo, amado. E muitas pessoas não compreendem o processo de Deus para que eles possam viver o propósito de Deus. Escuta uma coisa, Deus te trouxe aqui, nesta noite, nesse instante, para te dizer que o propósito que Ele tem para a sua vida é sucedido. Ou seja, o que Ele tem para a sua vida virá depois do propósito. É precedido pelo propósito. E muitas vezes nós não compreendemos e começamos a questionar a Deus. José começa agora a entrar num processo muito doloroso, um processo muito difícil, mas José em nenhum momento vê José reclamando, murmurando, vê José duvidando do propósito de Deus, do sonho de Deus. Porque nós vivemos uma geração de crentes que quando passa pelo processo, ele começa a duvidar daquilo que Deus tem para a vida dele, começa a duvidar se Deus de fato está na vida dele. É assim que acontece. José não. Ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. E ele agora entra num processo muito doloroso. E agora os seus irmãos vendem José para uma comitiva que estava indo rumo ao Egito. Ele é vendido pelos seus irmãos. Olha para você ver. José tem um sonho, José é odiado pelos seus irmãos, José é vendido para uma companhia de ismaelita que ia para o Egito. Ele é vendido, afastado da sua família, do seu pai, traído e odiado pelos seus irmãos. Mas a Bíblia vai dizer, e Deus estava com José. E Deus estava com José. Você vai entender hoje, preste atenção, tudo o que Deus tem para falar contigo. José é vendido pelos seus irmãos e ele vai parar onde? No Egito. José está longe de tudo, longe de todos. Ali no Egito, José é vendido para um homem chamado Potifar. Potifar pega José e leva para sua casa. José agora está como escravo, mas a Bíblia diz, Deus estava com... Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te abandona no processo. Ele permite você passar pelo processo, mas não te deixa só neste processo. Entender que Deus está conosco ao longo do processo é importante. Por que eu digo isso? Porque muitos têm a falsa impressão de que Deus os abandonou. E eu quero te dizer uma coisa, o processo que você vive hoje, você pode contar com a presença de Deus. Deus não te livra do processo, mas no processo. Deus não impede você de passar pelo processo. Deus quer passar no processo contigo, e o processo não vai te matar, o processo vai te colocar na rota do projeto e do propósito de Deus. José está na casa de Potifar, e a Bíblia diz que Deus estava com José. A mulher de Potifar olha para José e diz, rapaz, que menino bonito, que coisa linda, vou me deitar com esse rapazinho lindo. E quando ela tenta contra a vida de José, agora escuta a fidelidade ao longo do processo. Ele diz, faria eu
esse tremendo mal e pecaria contra o meu Deus? Isso é muito forte, porque muitos cristãos, ao longo do processo, desistem, blasfemam contra Deus, reclamam, desviam, afastam, esmurecem, esfriam, porque não entenderam que o que Deus tinha para a vida deles passava por aquele processo. Então ele começa a abortar o processo de Deus e não vive o propósito que Deus tem. Mas José não. José se mantém fiel a Deus, firme a Deus, mesmo com tantas injustiças, invejas, ódio, calúnia. E ele agora olha para a mulher de Potifar e diz: não, faria eu esse tremendo mal contra o meu Deus? Ele está dizendo: eu não posso desagradar a Deus, eu não posso ser uma pessoa que traia ao Senhor, eu não posso deitar com você, porque eu estaria fazendo um grande mal ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: se mantenha fiel e firme no processo, rumo ao propósito. Não esmoreça, não reclame, não questione. Se mantenha firme com Deus, se mantenha enraizado no Senhor, mantenha a sua fidelidade. Pare de reclamar, de questionar Deus. Diga: esse processo que eu estou vivendo vai me levar a um grande propósito de Deus. Tem muito crente querendo viver propósito, mas não querem viver processo. Tem muitos crentes querendo vitória, mas não quer o processo da luta. Não existe, querido, vitória sem luta. Quando você diz assim: Senhor, me dá vitória, Ele está dizendo: beleza, vou lhe dar vitória, mas tome uma luta aí para você enfrentar. Aí quando vem a luta, você fala: Senhor, eu não estou atrás de luta, eu estou passando uma luta, pastor. Sim, meu irmão, você está passando a luta, tá? Mas Deus te dará vitória nessa luta. Deus não te livra da luta, mas te dá vitória na luta. José está ali injustiçado. A mulher de José, vendo a mulher de Potifar, vendo que José era fiel a Deus, e tenta, em outras palavras, ela estava dizendo assim: esse jovem eu não vou conseguir conquistar, o jeito que eu tenho é agarrá-lo. E quando ela parte para cima dele, ele foge e a roupa dele fica. O que ela faz? Esse homem Potifar, esse jovem que tu trouxeste para nossa casa, que tu trouxe para nossa casa, olha, me assediou, me atacou. E agora José vai parar onde? Numa prisão, caluniado, injustiçado. E agora José está onde? Está preso. Preso injustamente. Alguém poderia dizer: Senhor, quieta com isso. O que eu fiz para merecer isso? Eu te sirvo com fidelidade, eu te sirvo com tanto amor. Qual o pecado que eu cometi? Eu estou aqui justamente por ter sido fiel ao Senhor. Não é assim? José não. A Bíblia diz que logo que José chega na prisão, ele toma conta de tudo lá. E Deus engrandece ele até mesmo em meio às injustiças. Quero te dizer uma coisa: Deus nos engrandece até mesmo em meio às injustiças. José estava ali injustiçado, mas José dominava a prisão. José estava ali, 2 homens, copeiro do rei, padeiro do rei, foram lançados na prisão. José conhece eles. E certo dia José percebe que o semblante deles estava caído e pergunta: o que aconteceu com vocês? Mesmo sendo injustiçado, se preocupa com outro. E eles disseram: olha, eu tive um sonho, assim, 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 assado. E José diz: eu vou te dizer o que vai acontecer contigo. E ele interpreta o sonho do padeiro Mó e do copeiro Mó. E agora, depois de 3 dias, saem aqueles homens, e acontece o que José havia interpretado e dito para eles. E José havia dado um recado àquele, o copeiro Mó: lembra-te de mim quando tu estiver diante de Faraó. Eu estou interpretando o teu sonho, mas faz um favor para mim. Quando tu estiver diante de Faraó, menciona, fala sobre mim. Mas a Bíblia diz, queridos, escuta isso aqui, que aquele homem, quando ele é restituído ao cargo de copeiro Mó, ele se esquece de José. E quem sabe José estava na prisão dizendo assim: agora pronto,
O copeiro que eu tinha esperança me esquece de mim. Quem eu ajudei esqueceu de mim, não esqueceu não. Deus está preparando o momento certo para mencionar o teu nome diante daquele que vai te colocar no propósito. Escuta isso aqui. O copeiro e o padeiro. O padeiro morreu. O copeiro foi restituído ao cargo. Se o copeiro chegasse diante de Faraó agora e dissesse assim: ó Faraó, eu quero te dizer uma coisa, só estou aqui por causa de um homem que está lá na prisão, chamado José. Ele interpretou meu sonho, do jeito que ele falou aconteceu. Sabe o que aconteceu com José? O Faraó ia dizer: manda trazer esse homem, que é para eu colocar no lugar do padeiro. Ia sair dali para virar padeiro, morre. Então Deus sabe exatamente o momento certo, a hora certa de mencionar o teu nome, de chamar o teu nome, porque se ele chama no momento errado, você entra num propósito errado. Se lembrasse de José naquela hora, José sairia da prisão para ser padeiro. Cuidado para você não querer as coisas fora do tempo, senão você vai entrar num propósito errado. Tem muita gente entrando em propósito errado porque apressa o tempo, por causa da ansiedade. Mas José sabia que aquilo que Deus tinha para a vida dele, ninguém podia impedir. E aquilo que Deus tem para a sua vida, ninguém pode anular. Então, chega um tempo que agora, queridos, Faraó tem um sonho. E quando Faraó tem um sonho, ninguém interpreta. Porque Deus já tinha um capacitado para aquela missão. Então aquele copeiro mor se lembra de quem? De José. Chegou o momento certo de José agora. Chegou a hora certa de José agora. E diz: olha Faraó, lá na prisão tem um homem. E este homem vai interpretar o teu sonho. Ele interpretou meu sonho, interpretou o sonho do padeiro mor. E do jeito que ele falou, aconteceu. Então o Faraó fala: traz esse homem depressa aqui. José agora está diante de Faraó, com a maior simplicidade do mundo, e diz: olha, conta o sonho, e o Deus Todo-Poderoso, a quem sirvo, dará a interpretação. José não se engrandece, José se mantém íntegro. Então o Faraó conta o sonho para ele. E agora José interpreta esse sonho. Então nós vamos chegar em Gênesis capítulo 41, verso 38 em diante, que depois que José interpreta o sonho de Faraó, Faraó lhe diz assim: quem? E disse Faraó aos seus servos: acharíamos varão como este, em que há o Espírito de Deus? Faraó olha para todos os lados e diz assim: quem pode ser igual a esse homem? Quem pode ser extraordinário como esse homem? Aonde eu posso encontrar um homem igual a este, que tem um Espírito de Deus nele? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber. Olha o que Faraó está dizendo. Eu quero conjecturar e pensar. Faraó no seu trono olhando para José e dizendo assim: pois se Deus te fez saber este sonho, não tem ninguém tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo este reino. Somente no trono eu serei maior do que tu. Tu vais ser governador, José. Tu vais ser maior do que todo mundo. Só vai ter eu maior do que tu. José chega num propósito. Mas até ele chegar num propósito, querido, foi dor, foi luta, foi acusações. Mas em tudo, José se manteve firme em Deus. Não murmurou, não reclamou, não pediu menos, glorificou a Deus. Sabe por quê? Porque durante o propósito, durante o processo, às vezes nós perguntamos assim: por que eu sou odiado, acusado, atacado? José não era ninguém ali.
Mas José estava sendo atacado não é pelo que ele era, mas pelo que ele se tornaria. O inimigo das nossas almas nos ataca, não pelo que nós somos, que às vezes nós não somos nada. Ataca a nossa vida porque ele sabe quem Deus vai nos tornar, quem nós nos tornaremos. Há um propósito de Deus e muitas vezes o inimigo sabe aonde é que nós vamos chegar e ele quer impedir. Não é pelo que você conquistou, é pelo que você vai conquistar. Não é pela posição que você tem, é pela posição que você terá. O inimigo ataca para impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. O inimigo atenta contra a sua vida, levanta pessoas contra a sua vida, porque ele sabe o que Deus tem para você, sabe o ministério que Deus tem para a sua vida, tenta confundir a sua mente e tenta levantar pessoas. Entenda isso. Entre você e o propósito existe um processo. Até você alcançar o propósito de Deus, você tem que caminhar num caminho espinhoso do processo. E tem gente que desiste, e aí não vai viver aquilo que Deus tem. Você quer desistir? Pode desistir, mas saiba que você vai perder aquilo que Deus tem. Você vai desistir, vai perder o que Deus tem. A luta é grande, pastor, está me apertando, pastor, mas vai em frente. Lá na frente você vai ver a glória de Deus em teu favor. Essa é a verdade. Deus te dá um propósito e a presença dele é contigo no processo. Deus te dá um propósito e a presença dele é contigo ao longo do processo. Escuta, o processo te prepara para o propósito. Porque não é simplesmente a injustiça, não é simplesmente a calúnia, não é simplesmente o vender, não é simplesmente o ódio, a inveja. Aquilo tudo também fazia parte de um processo de preparação do próprio José para que ele se tornasse forjado para governador do Egito. As dificuldades nos tornam mais preparados, querido. As lutas nos tornam mais experientes, queridos. As adversidades nos preparam para grandes conquistas. Tem gente que não quer passar problema nenhum. Então ele não consegue ter estrutura. Por quê? Porque ele nunca passou nada. Escuta isso, abre um parêntese. Por que a geração de jovens de hoje é uma geração muitas vezes ansiosa e depressiva? Porque não passou dificuldade. Os jovens de hoje, irmão, se eu voltar num tempo, se eu pudesse voltar num tempo e conseguir ver ele no tempo atual, eu diria um milionário. Tem hora que eu vejo alguns jovens dizendo assim, eu estou passando uma dificuldade. Eu falo, meu filho, tu não sabe o que é dificuldade não. Tu não sabe o que é luta não, irmão. Vai na casa, tem uma televisão de não sei quantas polegadas. Na minha época, irmão, eu ia para a casa dos outros para assistir televisão. Lá não tinha não. E quando teve aquela de baú e que você botava como é que chama? O bombril. Era, irmão. Para ver se pegava com um pouco chuvisco. A sandália era com prego, que furava seu prego, e se você era crente, saía arrastando fogo no pé, pensava que era fogo mesmo, era o crente pentecostal. Hoje, essa geração tem as melhores vestimentas, come as melhores comidas, tem a melhor casa, ar-condicionado, carro para cima e para baixo, melhor faculdade. Tem o quê, meu filho? Eu estou ansioso. E naquele tempo, meu irmão, qualquer erro, o pai quebrava num cacete. Era. A minha lanterna era um vaso de litro de óleo daquela soia, furado com uma vela assim, que você alumiava, lembra? Candeeiro. Mas tudo aquilo forjou um caráter forte. As dificuldades, as lutas, nos fez pessoas fortes. Maduras. Aí eu falei ontem no estudo aqui, alguém disse,
Ah, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria cometido os erros que eu cometi no passado. E então foi falado, se você não tivesse cometido os erros que você cometeu no passado, não teria a maturidade de hoje. Entendeu, irmão? Mas vamos caminhar um pouco aqui para eu te revelar algumas coisas. Entenda comigo. Se José não tivesse contado o sonho para seus irmãos, ele não teria sido odiado ainda mais. Correto? Porque a Bíblia diz que quando contou o sonho, ele foi odiado ainda mais. É a primeira coisa que você precisa entender. Mas observa para onde toda dificuldade aponta José. Segundo, se José não tivesse sido odiado ainda mais, ele não teria sido vendido pelos seus irmãos para a comitiva que estava indo para o Egito. Então o ódio muitas vezes não agradável, mas colocou ele para o endereço que Deus queria. Porque foi justamente o fato dos seus irmãos odiarem ainda mais que fez com que eles vendessem José e José fosse para o endereço exato que Deus queria. Então, no terceiro ponto, eu entendo que se José não fosse vendido para a comitiva que ia para o Egito, ele não teria sido comprado por Potifar. Ele só foi comprado por Potifar porque seus irmãos venderam ele para a comitiva que ia para o Egito. Entende para onde José está indo? Entende que tudo está cooperando para o bem de José? Muito embora, aparentemente, é algo ruim aos olhos de José. E se ele não fosse comprado por Potifar, ele não teria sido caluniado pela esposa de Potifar. Se ele não fosse comprado por Potifar, ele não teria sido caluniado pela mulher de Potifar. Sim ou não? Então tem pessoas, irmãos, que pensam que está te fazendo mal, mas está te fazendo bem. Há mal que vem para bem. Se não vejamos, se a mulher de Potifar não tivesse caluniado José, José não teria ido para a prisão. E se José não tivesse ido para a prisão injustamente, ele não iria conhecer a pessoa central, que iria colocar ele diante de Faraó. Então ele precisava passar por essas dores, por essas etapas do processo. Então, se ele não fosse caluniado pela mulher de Potifar, ele não teria sido preso. E se ele não fosse preso, ele não iria conhecer o copeiro mor, a última pessoa que seria a ponte entre ele e o propósito. E aqui eu aprendo outra coisa. Deus sempre levanta pessoas, ou pessoa, que será a ponte entre você e o propósito. Então, por causa de uma prisão injusta, por causa de uma calúnia, José conhece alguém, e esse alguém colocará ele dentro do palácio de Faraó. Foi por causa dele. Então, queridos, escuta. Se ele não tivesse conhecido o copeiro mor, ele não estaria diante de Faraó. Então perceba que toda esta conjuntura, todo este processo, foi colocando José e levando José para exatamente o que Deus tinha para a vida de José. Entenda isso. Mantenha-se fiel a Deus no processo e você viverá o propósito de Deus. Está doendo? Lembra de uma mãe, uma mulher grávida, que quando está para dar à luz sente as maiores dores, porém quando nasce a criança ela não se lembra mais das dores, tamanha a alegria de ter o seu filho nos braços.
Eu quero te dizer uma coisa, você está grávido e grávida de um propósito. E você sentirá as dores do parto. Amém ou não? A dor do parto vai ser esquecida. E é tão esquecida, e José entende isso, que quando os seus irmãos agora vêm para o Egito buscar alimento, ele conhece os seus irmãos. E não lança isso em rosto. E sabe qual é a palavra de José para eles? Não temas, fique em paz. Vocês bem que intentaram o mal contra mim, mas o meu Deus transformou em bênção. O meu Deus transformou tudo isso que eu vivi em bênção. E hoje eu estou aqui como governador por causa de tudo que eu vivi. Tudo que você está vivendo hoje te colocará, te promoverá a um processo, a um propósito, melhor dizendo. É por isso que Deus te trouxe para este lugar hoje. Para fazer você compreender que as dores do tempo presente não vai se comparar e será esquecida por causa de tudo que Deus vai te entregar depois disso. Você vai viver algo extraordinário de Deus, porém depois de todo o processo que você está vivendo hoje. Irmãos, eu agradeço muito a Deus por cada pedra que tinha no meio do caminho. Quando acontece uma coisa ruim, eu falo é para o meu bem. Quando alguém se levanta contra mim, eu falo é para o meu bem. E aí eu vou caminhando e crescendo. José era assim. Amém. E tem hora que o negócio dói, irmão. Você passa a mão no rosto assim, ó. Fala, Senhor amado, tá pesado. Tem hora que o cara chora, né? Tem uns que choram. Eu não sou muito de chorar, eu não choro. Eu seguro ali, falo, o negócio está apertando aqui, mas eu não dou ousadia ao inimigo de chorar. Porque eu sou meio embaçado. Eu falo, eu vou diante desse negócio. E o negócio pesa, é pau de um lado, pau de outro. É bomba de um lado, bomba de outro. Eu falo, vamos para cima, eu já estou nesse negócio mesmo. Tem algo grande lá na frente. A tempestade está aqui, mas Deus falou que a gente vai chegar do outro lado. Tem algo grande lá na frente. A tempestade tenta atrapalhar, mas Deus falou que eu vou chegar do outro lado. Não desiste não, minha filha. Não desiste não. Pega firme, seja fiel a Deus ao longo de todo esse processo que você está vivendo. E lá na frente você vai ver grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Quer receber o que Deus tem para a tua vida? Então recebe logo o processo. Todo mundo quer a bênção, quer a vitória, mas não quer a luta. Quer vitória? Quem quer vitória aí? Então, meu irmão, quer vitória? Pega logo a espada, a mola, que o pau vai comer para o seu lado. Desse jeito, irmão. É só pancada nessa vida, irmão. Desse jeito. Vai ver os homens que venceram. Vê os homens que venceram. Se tiveram moleza. Então creia. Vai se levantar contra a sua vida, vai lhe caluniar, vai sorrir de você, não vai acreditar em você, mas você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Receba esta palavra no teu coração. Se coloque de pé.